E aí, pessoal, bem-vindos ao Corujaverso. Eu me chamo Diego e hoje é dia de análise dos episódios 6 e 7 de Dragon Quest Dino Daiboken, o remake do nosso querido Fly, o Pequeno Guerreiro. E assim, eu ia fazer só do episódio 6 e depois só do episódio 7, mas eu vi o 6 e achei que ele poderia já ter um complemento melhor para fazer uma análise, né, mais divertida e tudo mais, com mais informações. E acredito que eu acertei, demorei um pouquinho para trazer análise completa, mas agora nós faremos análise de 2 episódios de uma vez, só nessa análise, tá bom? Então, dessa vez vai ser um pouco diferente, eu vou trazer informações já do 7, misturando com o 6, fazer tudo de uma vez, para não ter aquela separação, fazer aquele mistério de uma descoberta e outra, né? Vocês vão ver como vai ficar, mas eu garanto que vai ficar muito legal. Então vamos para análise agora. E o episódio começa com o Fly despedindo do Braz, né, lá da ilha, falando que ele tem que seguir a vontade do Avan, o sonho de derrotar o inimigo, né? O Varn, o rei do mal, e levar a liberdade, né, para o mundo. Então ele está saindo da ilha. O Braz fala que infelizmente ele não vai poder acompanhar porque fora daquela ilha ele vai sofrer a influência do rei demônio, né? Então vai ficar mal. E então o Fly está indo embora. O Pop, que estava lamentando muito a morte do Avan, decide ir junto também, né? Ele sai correndo, quase que ele perde o barco para ir embora. Então os dois juntos vão seguir essa vontade do Avan, mesmo o Pop falando que não, eu tô indo pelos meus motivos e tudo mais, mas a gente já sabe que o Pop é um mala, que ele faz as coisas, mas ele quer disfarçar bem. Então nós somos apresentados a uma garotinha que está numa floresta, sendo atacada por umas criaturas, eis que o Fly e o Pop aparecem para enfrentar esses monstros, 2 monstros que estão enfrentando a garotinha, estão tentando atacar ela, e eles derrotam seus inimigos. Aliás, o Fly derrota seu inimigo e o Pop, ele só dá um knockdown no monstro, né, com a sua magia. Mas esse monstro, ele se levanta, e nesse momento que ele se levanta, ele é atingido por uma magia por trás que acaba com ele, né? E nós já sabemos que essa pessoa que atacou essa magia, que ajudou o grupo, esses nossos heróis, é na verdade Man, que vamos saber mais pra frente, que ela é discípula do Avan, né? Ela tem a insígnia de formatura do Avan, ele deu pra ela. Inclusive, a Man é a discípula mais antiga que o Fly e o Pop, porque ela foi treinada pelo Avan desde criança, e essa arma que ela está utilizando é uma arma especial que o Avan deu para ela que pode atirar magia. Então ela precisa que alguém carregue a magia para ela, e ela ataca magia de gelo, magia de fogo, magia de cura, né? E ela é a última personagem que aparece na abertura para entrar no grupo, né? Então a gente já sabe que ela vai entrar, mesmo tendo aquele drama e tudo mais. Então ela salvou, já teve aquela rixa com o Pop, ela falou, você utilizou uma magia, mas não foi totalmente eficaz. Se apresenta como Man, né? Nós descobrimos que o Fly e o Pop eles estão perdidos há 2 dias já nessa floresta. Então teve um pequeno salto de tempo. Até a gente dá pra ver que o Fly já tá lutando ainda melhor. E a Man oferece para eles irem descansar na vila dela, na casa dela na vila, né? Porque essa floresta ela é muito complicada, é como se fosse um labirinto. A floresta negra, a floresta das bestas lá é muito perigoso, especialmente quando escurecer. Mas o Pop, ele se sente menosprezado pela mãe e fala, não, vamos embora, Fly, a gente consegue sair daqui. E mesmo o Fly querendo ir para essa vila, que ele sabe que lá vai ser mais fácil para eles irem para o reino de Hormos, que é onde ele tá, o próximo caminho que ele está seguindo até para ajudar nessa batalha contra os monstros, ele vai com o Pop, né, a contragosto, e a Man vai embora com a criancinha. Então nós vemos no castelo lá do rei das bestas, que é o Crocodile, um dos comandantes do exército do rei do mal, né? Do exército do Hadlar. E o próprio Hadlar entra em contato com ele, né? Ele vê os meninos ali através de um monstro e ele vai entrar em contato com o Crocodile, que é o rei das bestas, e falando para tem um rapaz chamado Fly na sua floresta que você tem que atacar com ele. Primeiro ele falou, você não tinha que estar atacando o rei de Hormos, o reino? E o Crocodile fala que não, ali não tem um adversário à minha altura, é muito chato, eu confio no meu exército que é muito poderoso, eles vão tomar esse reino e eu fiquei aqui só aguardando. Então o Hadlar decide passar a missão de acabar logo com eles, né? Já que o Crocodile tá ali à toa, falou, você vai acabar com esses 2 rapazes aqui. E o Crocodile não gosta da ideia de atacar uma criança, que ele tem a sua honra, né? Ele não vai enfrentar um adversário assim tão fraco, mesmo respeitando muito o Hadlar. A conversa entre os dois é bem respeitosa. Até porque o Hadlar está num nível de hierarquia maior do que o Crocodile. E o Hadlar fala, é o seguinte, ele é um discípulo do Avan. Ele vai ser uma pessoa muito poderosa no futuro. E eu já enfrentei ele e ele me causou dano, ele me machucou. E nesse momento o Crocodile fica assustado, né? Porque o Hadlar é todo poderoso. Então beleza, eu vou cumprir a sua vontade. Ele fica todo empolgado. Vai enfrentar um adversário forte, né? E ele sai em busca
do Fly e do Pop também, né? E a Man, chegando lá na vila dela, ela vê que o Gometian veio com eles escondido, mas ela o trouxe, né? É até importante ressaltar que o Gometian não sofreu a influência do Rei Demônio. Então ela é convencida pela pequenininha a ir atrás deles, né, para entregar o monstro deles e também para chamar eles para ficarem no vilarejo por um tempo, já que eles são discípulos do Avan também. E nesse período que eles estão andando ali, o Fly e o Pop, eles estão perdidos e eles escutam uma besta gritando, né, rugindo. A Man também escuta e reconhece essa besta, e na verdade é o Crocodilo que está chegando, que saiu para caçar eles, todo grandão, pesado, com um machado enorme. E ele vai chegando e corta uma árvore enorme só com um golpe, com um machadão ali, né? Crocodile, apresentado Crocodile, rei das bestas, um dos 6 comandantes do exército do mal, né? O Hadler comanda esse exército e tem 6 generais, podemos falar assim, comandantes, que estão ali responsáveis por esses status, né? Por essas equipes diferentes. Então o Crocodile, ele dá com a língua nos dentes e já começa a apresentar essas 6 unidades, né? Ele fala, ó, sou um dos comandantes, o rei das bestas, né? Existem outras 5 unidades, são 6 no total. Existem dos mortos-vivos, né? Que são os guerreiros, mesmo após a morte, eles continuam lutando, eles superaram a morte. Então você pode esperar aí guerreiros mortos-vivos, algo bem preocupante, né? De armadura, fantasmas e tudo mais. Tem do Gelobrasa, que parece que são criaturas que podem usar fogo e gelo. O Esquadrão dos Místicos, Magos Místicos, né, que a gente já viu o comandante dele, né, bem poderoso. Tem também o Comandante das Sombras, né, são guerreiros das sombras invisíveis que caçam as pessoas, bem terríveis também. E a unidade Dracônica, que tem os dragões, que são as criaturas, os monstros mais poderosos de todos. Então são essas 6 unidades que estão a serviço do Hadler, que está a serviço do Vorn, o deus do mal, né? Então o Crocodile, ele já deu isso aí, falou isso tudo, mas o Pop chega lá e fala, você não vai nos intimidar, eu vou acabar com você. Utilizou uma magia lá, que o Crocodile acaba com a magia rapidinho, né? E ele mostra aquele poder titânico físico, destruindo tudo ali à sua volta, uma grande parte de uma montanha, né? Não bem uma montanha, uma parte ali de umas rochas, né? E o Pop fica assustado, o Fly percebe que ele fisicamente é mais forte do que o Hadler. Então o Crocodile confidencia que os comandantes em sua especialidade são mais fortes que o Hadler naquela especialidade. Por exemplo, ele é o mais forte fisicamente, o Crocodile. Seu destaque é a força física, então ele é mais forte fisicamente que o Hadler. O comandante dos Magos Místicos, provavelmente as magias deles são mais especiais, podem ser mais fortes do que a do Hadler. Mas o Hadler, no conjunto da obra, tá acima. Pelo menos é o que a gente pensa até o momento, né? Então o Pop, vendo que vai ser um problemão, o Fly começa a querer montar uma estratégia para eles enfrentarem, mas o Pop sai correndo, covarde, deixa o Fly sozinho, atitude tipo o Sop, nesse de One Piece, realmente decepcionante, né? E o Fly fica para enfrentar o Crocodile, eles começam uma luta dura, né? O Crocodile, ele confidencia que ele não pode usar magia, só poderes físicos, mas ele tem o seu machado lendário que utiliza magia de vácuo, e essa magia é muito poderosa e causa muitos problemas ao Fly. E nesse combate, né, o Fly ele até consegue cortar parte da armadura do Crocodile com o corte da terra e tudo mais. Depois o Crocodile usa essa arma de vácuo, o machado, que é uma arma lendária, e o Fly utiliza o corte lá das ondas também, e vai ter esse embate e tudo mais. Só que vai ficando cada vez mais difícil pro Fly enfrentar o Crocodile por causa dessa força física dele, por causa desse machado, né? E porque o Fly não teve seu treinamento concluído pelo Avan, né? Mas o Crocodile vai vendo que realmente ele é muito forte. E saindo dali, o Pop, ele cruza com outro monstro, uma quimera leão ali. E ele também tá com medo mais uma vez, mas a Man aparece, consegue salvar ele, né? Com a sua arma mágica. E ela até chama a atenção dele. Nossa, você abandonou o Fly e tudo mais. Ele, não foi que eu abandonei, só que a gente saiu, mas ele vai conseguir escapar. E ela começa a repreender o Pop. Muito bem, mano, ela acabou. E vamos lá, vamos voltar lá para ajudar ele. E quando eles voltam, o Crocodile, ele tem uma arma secreta que vai causar um grande dano ao Fly. E essa técnica secreta do Crocodile é uma baforada de ar quente, sopro quente, né? Que pega o Fly de surpresa e derruba ele. Então o Fly fica não conseguindo se mexer, porque ele está muito cansado, muito danificado. E a Man e o Pop aparecem, e a Man vê essa situação, ela ataca o Fly com a sua arma com a magia de cura. O Pop até não entende muito o que está acontecendo, mas ela consegue libertar o Fly, né?
seus danos e também do ataque do Crocodile, que utiliza o golpe final nele já para acabar com ele. Então o Fly ele consegue se mexer e volta a lutar com o Crocodile, né? Estão trocando golpes ali e tudo mais. O Fly continua levando a pior na batalha, mesmo com a Man dando essa energia a mais para ele. Então a Man pergunta pro Pop se ele sabe utilizar magia de gelo. O Pop, claro que eu sei e tudo mais. Então faz o seguinte, pega esse cartucho aqui, esse dispositivo e utiliza a sua magia de gelo nele, que ele vai absorver, e eu vou colocar aqui na minha arma, e nesse momento ele utiliza, ela pega, até ela mostra como é que funciona a arma dela, né, que carrega através da magia, essas cápsulas, ela coloca na arma e atira um Crocodile na mão dele, que congela a mão dele, o braço dele. Então o Fly aproveita esse momento, começa a atacar ele, dá um chute nele, utiliza um corte no olho do Crocodile, que fica cego de um olho, né, e ele fica muito enfurecido com essa situação. E por hora ele decide se retirar, mas ele promete pro Fly que ele vai pagar caro por tudo isso. Então ele vai embora, né? Aí depois a Man, o Pop e o Fly se juntam. O Fly até fala que ficou feio pro Pop ter abandonado ele ali. Depois eles conversam e a Man convence eles a irem para o seu vilarejo. E chegando no castelo do Crocodile, ele tem uma surpresa de um outro comandante que também chega lá. E quem chega no castelo do Crocodile é o Zaboeira, o bispo místico. É o comandante da Legião Mística, né? E antes dele chegar no castelo, ele tinha passado lá na ilha de onde o Braz estava, onde o Fly morava, né? Ele conseguiu entrar, atravessar a magia do Avan que protege aquela ilha até o Braz falou, não é possível, o próprio Hadlar teve um choque gigantesco para atravessar, como é que alguém chegou aqui? E o Zaboeira fala, eu sou o comandante místico aqui, a minha magia é superior, então eu posso entrar tranquilamente. E depois disso não mostra o que acontece, né? Mas ele teve ali dentro, fez alguma coisinha. E agora chegando no castelo do Crocodile, ele fala lá, nossa, você se machucou mesmo. Seu adversário realmente deve ser muito forte. Eu soube que ele machucou, arrancou os braços do Hadlar. Então realmente é um adversário muito difícil. Mas eu sei disso, os outros comandantes das unidades não sabem Crocodile. Então o que você vai fazer se você for derrotado? O que você acha que eles vão achar disso? Será que você vai manter o seu posto? Ele estava tentando convencer o Crocodile a fazer algumas táticas sujas. E o Crocodile mostrando muita honra, falando que não precisava da ajuda deles, do Zaboeira, porque ele, Crocodile, rei das feras, ia lutar sozinho e acabar com eles do seu jeito. Mas depois que ele sofreu essas ameaças, essas indiretas, né? E como ele preza muito pela sua imagem, ele não queria ser derrotado, não queria perder o posto de comandante. Então ele, beleza, o que você pode fazer por mim, né? E o Zaboeira entrega uma caixa para ele e fala, utilize essa caixa. E olha, eu acho que ele deve ter pego os monstros lá da ilha e colocaram ali dentro. E em um momento propício, quando o Crocodile ele libertar, esses monstros vão sair, né? O Braz e os companheiros do Fly, só que eles vão sair do mal, gente. Então, talvez no próximo episódio, o Fly possa enfrentar o seu avô, né? Que vai estar sob influência do poder maligno, então não vai ter muita coisa para fazer. E esse Zaboeira já mostra que é um cabra safado mesmo, né? Olha só que tática suja, utilizando primeiro o Crocodile para lutar com as suas táticas, porque ele não teve a coragem de ir lá na frente e enfrentar. Se bem que como ele passou ali chegou ali na ilha, parece que ele também é muito poderoso, né? E bem perigoso. E assim, a gente sabe que normalmente que o primeiro comandante de um exército a aparecer normalmente é o mais fraco, né? Então, talvez a gente já veja que o Crocodile é o mais fraco e esse Zaboeira poderia causar mais dano. Mas tudo bem, o Crocodile vai utilizar essa tática aí. E voltando lá para a vila, o Fly ele é bem recebido, ele e o Pop, né? Por serem discípulos do Avan. E lá nós descobrimos que a mãe da Man, ela foi uma companheira do Avan. Ela e o marido, né? Os pais da Man, eles lutaram ao lado do Avan contra o Hadlar. Ela era uma sacerdotisa e seu marido era um guerreiro. Então eles têm muita consideração pelo Avan, pergunta como é que ele tá. E o Fly não tem coragem de falar que ele morreu, né? Para não acabar com a esperança deles e já todo mundo ali triste. Então eles convencem o pessoal a passar a noite ali, descansar e tudo mais por um tempo. E nisso depois nós temos a conversa do Fly e do Pop. O Fly explicando por que não contou a situação, o Pop concorda, né? Da questão do Avan. E o Fly sai dali e ele vai procurar o ancião daquela vila. Porque ele quer continuar o seu treinamento de magia, né? E fala lá, você tem que me treinar. E o ancião fala, não, mas você foi treinado pelo Avan, não tem muito pra te ensinar. Ele fala, não, o Avan morreu. Não conta pra ninguém, ele foi assassinado pelo Hadlar. E eu preciso continuar meu treinamento pra poder ir atrás dele, enfrentar, né? Então, a Man, que estava escondida nas árvores, ouvindo tudo, descobre. Fica em choque porque o seu mestre morreu. E fica chorando por muito tempo, né? Enquanto isso, o Fly tá treinando ali. Ele consegue conjurar as magias
mas ele não consegue continuar a arremessar e tudo mais. Então, que é o jeito dele? Fisicamente ele bate na magia, dá um golpe e a magia atinge. Ou seja, ele cria aqui, na hora de soltar ele não tem essa habilidade, não tem esse poder. Então ele cria e pum! E tá funcionando, né? E o Pop até fala, nossa, o Fly tá evoluindo bastante. É a primeira vez que ele consegue utilizar magia por conta própria. Porque antes ele utiliza uma magia com a aura e um símbolo do dragão. E o ancião já se pergunta, símbolo do dragão? Nossa! Existe um clã, existe uns guerreiros do dragão, como o Radler já tinha falado, que eles podem utilizar qualquer tipo de magia. Será que esse menino tem alguma ligação com eles? Então ele vai tendo êxito no seu treinamento, mas ele decide ir embora pro reino de Romos, né? Ele tá tendo a batalha lá, inclusive todos os homens, todos os guerreiros do vilarejo que tinham condições de lutar foram lá pro reino, que é ali perto, você tem que atravessar a floresta, é muito difícil chegar lá, mas tendo mapa, tendo conhecimento, você consegue chegar no reino. Eles foram lá lutar contra os monstros, então o Fly e o Pop, eles decidem ir juntos lá. Então a Man ela não aparece, né? Porque ela ainda tá muito triste pela morte do Avan. E o Fly até pensava, ela vai vir, mas ela também tem que ficar protegendo o vilarejo e tudo mais. E na hora da despedida, todo mundo vai se despedir deles, menos a Man. Então ela aparece depois, a mãe dela aparece com o grupo lá quando a Man aparece, junto com o grupo da vila e fala, você quer ir com eles, não quer? Você quer seguir esse caminho também e tudo mais, você é uma discípula do Avan. E ela fala, não, eu tenho que proteger aqui o vilarejo, mesmo que eu queira. E eles falam, não, mas calma lá, a mãe dela, eu sou uma sacerdotisa, ela tem alguma utilidade. E o ancião lá da vila também fala, não, eu utilizo magia, pode confiar que a gente vai proteger o vilarejo. E também quando vencer, né, derrotar ali no reino de Romos os monstros, os homens e os guerreiros podem voltar para ajudar a proteger. Então, segue eles, vai com eles, pega aqui sua arma, pega aqui seus utensílios e vai seguir eles. Né, seria a vontade do Avan. Então a Man muito emocionada se despede do pessoal da sua vila e vai atrás do Fly e do Pop, né, para poder continuar essa aventura. E agora temos nosso time formado, né, os três da abertura estão juntos, eles estão indo em direção a Romos. Possivelmente eles vão cruzar ali com o Crocodile também, que o exército dele tá lá, e quando ele descobrir que os meninos estão lá pelo Zaboeira, que tem esses monstros que passam essa visão, né, para ele de localização, ele vai lá também, então vai ter esse combate no reino. E vamos ver se o Fly, Pop e Man vão conseguir libertar o reino dessa ameaça dos monstros, pessoal. Pois é, muito interessante nessa questão já ser apresentado todas as unidades do exército, né? Como eu falei, vocês podem conferir esses guerreiros aí na abertura. Todos eles aparecem na abertura, né? Dá pra você ver direitinho, dá um pause. Quando estiver passando, você vê toda a fisionomia de todos, é bem bacana, bem interessante. Eles vão dar muito trabalho ainda para os nossos heróis. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o seu like. Comenta o que você achou dos episódios, comenta o que você achou da resenha. Se inscreve no canal, assina aí o sininho para receber notificações do Corujaverso. Saber quando sai vídeo por aqui. Eu convido os amigos para se inscreverem também. Um grande abraço para vocês e fui!